para todos. Amém? Se você quiser cumprimentar o teu irmão, a tua irmã direita, à esquerda, fique à vontade. Isso, faça isso, diga que é bom estar na presença de Deus, tá bom? Enquanto isso, você vai abrindo a tua harpa aí. E no de número 400? Isso. Você já escuta? 400. Em Jesus. Deus abençoe. E no de número 400 da nossa harpa? Em Jesus, vivendo cada dia. É bom. Aleluia. Em Jesus, vivendo cada dia. E no de número 400. Em Jesus, vivendo cada dia. Em Jesus eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável. Em Jesus, no homem comparável. Em Jesus, no Deus tão adorável. Em Jesus, ao temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre de vencer. Aleluia! Glória a Deus, em Jesus, irmãos. A paz do Senhor. Quem está feliz? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, sem perda de tempo, e vamos fazer uso da palavra de Deus. Quero ler aos irmãos no livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 1. Aleluia! Apocalipse, capítulo de número 1, a partir do versículo também de número 1. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 1 ao 3. Eu vou ler o versículo primeiro, depois os irmãos leem o versículo 2 e no versículo 3 a gente lê tudo junto. Eu sei que hoje vai ser difícil, porque cada um tem uma versão aí, então vai dar uma bagunçada aí na fala, mas eu acredito que vai dar para entender. Amém, amados? Amém. Escritas, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de todas as coisas. Vamos ler todos juntos o versículo 3.
No 3, tá bom? 1, 2, 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está. Quem crê? Deus. Quem precisa de oração? Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos bendizer o Teu nome acima de tudo, acima de todos. Ser gratos ao Senhor por mais um dia, por mais uma noite maravilhosa em Tua presença, aonde temos a oportunidade de meditar na Tua palavra. Senhor Deus, nós gostamos muito de louvar ao Senhor. Gostamos de música, de uma boa música, nós gostamos, Senhor. Mas nada se compara a gastarmos tempo meditando na Tua palavra. Quisera, Senhor Deus, que todos entendessem isso. E te louvamos pela vida desta igreja, pela vida daqueles que conseguiram chegar até aqui. Que o Senhor possa falar conosco de uma maneira profunda ao nosso coração, que possamos com o nosso coração entender e compreender a Tua vontade. E assim eu creio, o Teu nome será glorificado. E não sejam palavras persuasivas de conhecimento humano, mas em demonstração do Espírito e de poder, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Podemos assentar. Glória. Iniciamos uma nova série de mensagens intitulada A Urgência. Glória a Deus. Hoje nós continuamos o tema da sexta-feira passada. A urgência chega à igreja. Nós falamos um pouco sobre o cenário atual, seja ele nacional, global, seja qual for o cenário que vier à sua mente. O cenário hoje é um cenário preocupante. Nós colocamos esse texto diante dos irmãos, fizemos questão de lembrar que João está preso na ilha chamada Patmos. Havia ali uma espécie de prisão. João está preso não porque era um ladrão, um salteador, mas está preso pelo testemunho da palavra. Porque João era um evangelista, era um pregador, era alguém que estava tentando anunciar a palavra de Deus, e isso incomodou. E João foi sentenciado à morte, porém não morreu. Então colocaram ele exilado na ilha de Patmos. Havia uma grande perseguição aos cristãos, uma grande perseguição. Depois de Nero, Domiciano desencadeia uma perseguição geral, e agora já não é mais uma perseguição de judeus, agora é uma perseguição imperial. Todo o império está empenhado em acabar com os cristãos. Todo o império está empenhado em aniquilar a pregação do Evangelho. E é nesse caos que Jesus resolve visitar João na ilha de Patmos, no meio do caos. Eu sei que tem muita gente que acha que se nós orarmos, Deus muda. Eu acredito que Deus muda. Deus muda cenários, Deus muda cidades. Eu falei sobre um homem, eu não sei se alguém teve a curiosidade de ver, de pelo menos ler alguma coisa ou ouvir alguma coisa sobre ele, que é Jerônimo Savonarola, um bispo, um padre que pregava de uma maneira eloquente e conseguiu fazer um grande serviço em Florença, ao ponto de conseguir comover a cidade inteira a abandonar as leituras torpes e passarem a ler os sermões.
do pregador que pregava aos domingos na cidade. Pegaram todos os livros, toda a literatura mundana, levaram para a praça da cidade, ali queimaram os livros e se tornou então um evento maravilhoso, digno de ser estudado, de ser lembrado. O cenário também é um cenário de caos, também é um cenário assustador. Se temos preocupações com o cenário atual, não só global, mas principalmente da nossa nação, a confiança em Deus, ela ainda supera qualquer tipo de temor. Mas é preciso ser muito realista, amados. Eu tenho um compromisso com Deus de tentar ser realista, de não ser um visionário gospel, mas ser um pregador realista. Eu não sou nenhum evangelista, mas como pastor tenho um compromisso de pastorear uma igreja em direção ao lugar certo. E pastorear uma igreja na direção de um lugar certo requer um esforço. Primeiro, renunciar a algumas artimanhas para que a gente possa se tornar visíveis e atrativos. Eu me pegava pensando como se tornar atrativo, como fazer a igreja se tornar atrativa. E eu escutei um pastor lá do Nordeste, um moreninho, que fala engraçado, eu não lembro o nome dele, esse mesmo, sofreu um acidente um tempo atrás, e ele numa pregação, uma das poucas pregações que eu vejo ele bem incisivo, sério, ele diz que não existe nenhum tipo de estratégia de crescimento da igreja, a não ser aquele que o Espírito Santo de Deus dá. Porque quem quer o crescimento da igreja é o Espírito Santo de Deus. Só que a expectativa para os anos que vêm, irmãos, não são das melhores. São expectativas de caos político, econômico, social. E aonde entra a igreja entra dentro do chamado da igreja, dentro da lógica da igreja, dentro do serviço da igreja. E querendo ou não, queridos, e me desculpe aqui, eu não quero ser polêmico com relação a certas coisas. Os irmãos que me conhecem sabem que eu sou muito cauteloso para falar algumas coisas, principalmente de púlpito, mas se for preciso Deus fazer com que algo surja, ou se desenvolva, ou se desencadeie para que a igreja volte ao que realmente a igreja precisa voltar, Deus vai fazer, irmãos. Não confunda o Deus de amor que às vezes as pessoas pregam por aí. Não confunda com o nosso Deus, porque o nosso Deus, ele é um Deus que a base do seu trono é justiça e retidão. Ele não é um Deus que tem prazer na iniquidade. Então, se esse Deus fez com que aqueles que ele escolheu, fez com que aqueles que ele resgatou com mão forte, fazendo cair um por um dos deuses egípcios, envergonhando toda aquela estrutura de deuses, colocando o faraó no seu devido lugar como um ser humano impotente, falho. Deus pega esse povo, leva para o deserto e depois vai conversar com Moisés e vai dizer: eu fiz isso, eu levei esse povo para o deserto para ver o que tinha no coração deles, para saber que eles não são aquilo que pensam ser. Então eu fiz com que eles passassem esses 40 anos, eu cuidei
cuidei, eu sustentei. Não tem como nenhum deles dizer que fizeram por conta própria. Não há como bater no peito e dizer assim: a minha sabedoria me trouxe até aqui, a minha capacidade, a minha energia me trouxe até aqui. Não, eu fiz isso. E eu li um texto esses dias que me trouxe um gozo e uma tremenda preocupação. Gozo porque Deus é Deus que sara. Você pode dizer isso para você mesmo e dizer assim: Deus é Deus que sara. Só que também Ele é Deus que faz a ferida. O nosso Deus, Ele é tão tremendo que Ele é Deus que faz a ferida e Ele mesmo cura. Por quê? Porque Ele nos ama tanto que não permite que a gente ande desordenadamente por aí. Então Deus vai fazendo com que os seus propósitos se encaixem perfeitamente dentro da nossa vida, dentro da nossa estrutura de vida. Então, em meio ao caos, Deus ainda fala. Em meio ao caos, Deus ainda resolve visitar o seu povo, como resolveu visitar João na ilha do Patmos. Você conhece a história. Falamos que quando Deus está conversando com João, Ele está tendo uma visão e Ele vai dar a cada uma das 7 igrejas uma orientação, e a gente passou por aqui. Cada uma tem um cenário, Jesus se identifica para cada uma de uma maneira. Algumas delas têm virtudes, outras pecados que precisam ser tratados, que precisam ser revelados. Algumas precisam de encorajamento, como Esmirna, como Filadélfia. Jesus dá a solução para as mudanças. Jesus tem sempre uma promessa para cada uma delas. E por fim, chegamos a essa segunda parte, que vai falar sobre a continuidade dessa urgência. O versículo 3 declara essa urgência, uma urgência que há em estarmos acordados. Nós temos uma necessidade de estar acordado, irmãos. E não digo acordado fisicamente, dentro do sono natural do ser humano. Eu digo acordado dentro da nossa vida espiritual. Há muito crente sonolento dentro da sua vida espiritual, há muito crente disperso, há muitas pessoas, e eu não quero nem dizer, nem falar sobre os mundanos, eu quero falar sobre os cristãos, adormecidos, anestesiados com palavras lisonjeiras que fazem massagem no ego, que fazem massagem no coração, trazendo a satisfação por conta da baixa estima que as pessoas vivem hoje em dia, e sempre e eu tenho falado muito sobre essa questão da carência. Tem muita gente carente de sempre receber um elogio fugidíssimo. Treine seu coração a não ser um coração sedento por elogios, sedentos por carinhos, sedentos pelaquilo que as pessoas podem te proporcionar. Seja como a corça que anseia por águas, seja como elas, desejando a presença de Jesus, desejando a presença dele na sua vida. Deseje ele, seja necessitado por ele, mas não pelaquilo que outros podem fazer por você, colocando em Deus toda a sua expectativa, colocando em Deus toda a sua esperança, colocando em Deus toda a sua confiança. Como aqueles 3 amigos que o rei ousou desafiá-los: eu vou dar oportunidade para vocês se prostrarem diante de mim, eu vou fazer tocar toda sorte de instrumentos, vai tocar uma música aí e vocês vão ter a oportunidade, talvez, de corrigir uma falha. Talvez vocês estavam ali conversando desapercebidos, não perceberam o tocar da música e não se prostraram. Eu amo a fala daqueles 3, porque eles vão olhar para o rei e vão dizer assim:
falar uma coisa que não fica chateado com a gente não, fica triste com a gente não, mas é o seguinte, a gente não vai se prostrar. E a gente tem certeza e convicção nas minhas palavras, porque ali são palavras de quem tem convicção, não são palavras de quem tem dúvida. Quem está disposto, irmãos, a enfrentar a morte e tem convicção da sua salvação. Quem não tem medo de passar por um câncer, quem não tem medo de passar por uma falta de alimento, quem não tem medo de perder o emprego, essa pessoa tem convicção da sua salvação. O nosso Deus pode muito bem nos livrar da tua mão e da fornalha, de maneira que a gente não vai se prostrar. Mas se porventura, olha que coisa linda, irmãos, que convicção, que cristianismo, olha que cristianismo, e se porventura o nosso Deus não fizer nada da mesma forma, não muda aquilo que a gente crê, não muda a nossa convicção, não muda a nossa fé, a nossa confiança nele, não muda nada. Tu faz o que você quiser fazer. E é ali, no meio da tormenta, no meio dos desafios, no meio do caos que Jesus aparece, no meio da fornalha. Alguém até tem um vislumbre, vejo alguém ali, um quarto homem, semelhante ao filho dos deuses, nem sabia o que estava falando, era Jesus ali. Uma teofania clara do meu Senhor, ajudando aqueles 3 amigos. Eu não sei que eles estavam conversando, mas o texto diz que eles estavam passeando. Que tranquilidade! No meio da fornalha, a presença de Jesus acalmando o coração, acalmando a mente, dizendo: vocês foram fiéis, então eu serei fiel a vocês também. Não é condicional, mas é para demonstrar o meu amor. Porque a fidelidade de Deus é inquestionável, irmãos. É inquestionável. Deus não é fiel porque você é fiel, Ele é fiel porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele não é fiel porque a gente o demonstra o amá-lo, não, Ele é fiel porque Ele é Deus, faz parte dos atributos dEle, não pode mudar, não pode negar-se. Então sua fidelidade vai além da compreensão humana. Então temos esse compromisso de estarmos acordados, apercebidos, sóbrios neste tempo do fim. E Jesus vai dar esse senso de urgência e vai fazer isso por amor, irmãos. No versículo 5, a parte B vai dizer assim, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Olha que coisa linda. Seu amor por nós vai além da compreensão humana. É um amor cheio de misericórdia e longanimidade. Eu fui tentar ler o que era longanimidade e eu parei de ler, comecei a chorar e me prostrei orando ao Senhor, dizendo: Senhor, longanimidade, ela quer dizer que é uma demora em irar-se. É como se Deus olhasse para mim: eu não vou mirar com você, você tropeçou hoje, eu não vou mirar com você, pelo contrário, eu vou dar a minha paciência a você. Você errou de novo, Davi, não está certo isso, precisa corrigir. Acidente de percurso acontece, mas isso aí já não é acidente de percurso. Mas eu vou estender minha longanimidade para você, eu não vou mirar. Então, essa longanimidade de Deus faz com que Ele nos alcance, e Ele nos alcança por amor, por nos amar. Jesus revela a João as coisas que brevemente devem acontecer, e essa revelação tem um caráter de urgência muito grande. O livro do Apocalipse é o amor de Cristo pela humanidade, queridos. João é visitado por Jesus na ilha de Patmos porque Jesus nos ama. Antes de eu ter nascido, Ele já
sóbria, uma igreja atenta às necessidades espirituais, não uma igreja carnal, uma igreja mundana, não uma igreja envolta em trevas, mas uma igreja adornada como uma noiva ao seu noivo, uma igreja com os olhos espirituais abertos. Há um caráter, essa leitura, ela tem uma essência de urgência gritante quando você lê: o tempo está próximo. O tempo está próximo. Isso precisa assustar as pessoas novamente. A minha mãe e meu pai, quando precisavam vir à igreja sede, nós morávamos num bairro do Guarujá chamado Vila da Noite, e morávamos do lado da casa de alguns irmãos. E quando papai e mamãe precisavam vir para a igreja sede, eles nos deixavam na casa dessa família. Havia alguns já eram jovens, né? Eu ainda era criança, mas já eram jovens, e eles gostavam de assustar a gente. E olha a forma de assustar a gente: colocavam aquele disco de vinil, se eu não me engano é A Última Trombeta. Quem lembra desse? A Última Trombeta. Que assustador é aquilo. Se você procurar no YouTube, tem até hoje lá. Tem até hoje. Eles apagavam as luzes e colocavam o disco para a gente escutar. Já começava assustadoramente, falando de algo que havia acontecido. Eu não sei se é as 7 trombetas ou é a última, acredito que seja a última trombeta. A capa do disco tem um anjo com uma trombeta dourada. 1980 e alguma coisa. Era a maneira de nos assustar, colocando a última trombeta para a gente ouvir. E na verdade, irmãos, nós precisamos voltar a ter esse temor. Há uma necessidade da igreja hoje voltar a ter temor, de voltar a ler esses textos que trazem a urgência e voltar a temê-los, voltar a olhar para eles de uma maneira preocupante, porque a qualquer momento isso acontece, queridos. E como fica a minha vida, como fica a sua vida, como fica a minha família, como fica a sua família, como fica as pessoas que amamos, se esse senso de urgência não for real para nós, então acabou. O nosso cristianismo não é um cristianismo verdadeiro, porque cristianismo que é cristianismo tem um caráter de urgência dentro dele. Vale lembrar que aqui não é o mesmo Jesus carregando uma cruz em direção ao Gólgota. Não é o Jesus ensanguentado, pendurado no madeiro. Aqui quem fala é o glorioso, é o poderoso, é aquele que venceu a morte no terceiro dia, que triunfou sobre os demônios lá no Salmo 22. Aqui seu semblante é de um Deus soberano, o seu rosto brilha como o sol a meio-dia, os seus olhos duas tochas como de fogo, seu cabelo como lã branca, como de não cai aos seus pés, seus pés são como latão reluzente, sua roupa é branca como a branca lã. Que aspecto maravilhoso! Não está vendo? Não é um Jesus sofrido, queridos. Não é um Jesus que fora zombado. Não é um Senhor com um semblante caído, ensanguentado, uma coroa de espinho na cabeça, não. Agora é um rei verdadeiramente, tomando de volta o controle daquilo que é seu por direito de criação. Aleluia! Aqui é o início da retomada de controle. A pergunta que os discípulos fizeram para Jesus está sendo respondida aqui. Será neste tempo que Deus retornará o controle a Israel?
Eu sei que vocês estão muito preocupados. Fiquem aqui e sejam revestidos de poder. Lá na frente a gente vai conversar sobre isso. E aí Jesus visita João na ilha de Patmos para trazer esse senso de urgência e essa revelação maravilhosa da sua pessoa. Ao passo que Jesus vai falando, João se vira para ver quem era, e vendo, não aguentou ficar de pé, caiu como morto, sem força, sem fôlego, sem esperança, sem nada mais que o sustentasse em vida naquele corpo de barro. Tamanha glória daquele que estava diante dele, irmãos. Tamanha era a presença daquele que estava João como morto. Ninguém mais para interromper este processo de morte. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler ou de ouvir também, dá para ouvir Pecadores nas mãos de um Deus irado, de Jonatas Edwards. Esse sermão ele prega em 1741. Os biógrafos dele dizem que quando ele lia o sermão, era um homem grande. Quando ele lia o sermão, as pessoas se agarravam às colunas do templo, com medo de que um buraco se abrisse no chão e todos fossem engolidos para o inferno. Tamanha era a graça e a presença da palavra de Deus, era tão viva naquele lugar, naquele ambiente. E o que Jonatas Edwards pregava era justamente isso que João está vivendo. Queridos, o que nos impede hoje de sermos lançados no inferno é a soberana vontade de Deus. Nada mais, porque nós somos pecadores. Somos pecadores, e reconhecer isso é uma virtude para o cristão, reconhecendo ele a sua real natureza, entendendo que ele só está de pé por conta do sacrifício que Jesus fez por nós naquela cruz. Então, o que nos impede de ser devorados, o que nos impede de que o diabo realmente consiga os seus intentos, porque tudo o que ele quer é devorar você, trucidar a sua vida, aniquilar seus desejos de qualquer coisa boa. Tudo o que o diabo quer é matar, é destruir, é aniquilar, é guerras, é corrupção, é prostituição, é drogas, é morte. Tudo o que ele quer é isso. Mas aí Jesus vem e interrompe esse sistema maligno, desfaz as obras do diabo através de sua entrega na cruz, através do seu amor, através daquilo que ele recebeu como missão, como propósito, fazer aquilo que nós não conseguiríamos fazer por esforço, por inteligência, por competência. Não seríamos capazes de mudar a nossa história, queridos. Eu não teria coragem, eu acho que eu nem teria desejo, para falar a verdade. Não teria desejo. Quantos usuários de droga você encontra e tenta levá-los a uma clínica, eles não querem. Não querem. Eu encontrei um amigo uma vez na rua, eu e o pastor Leandro. Lembra? A gente foi servir um lanche para eles ali atrás do mercado. Encontrei um amigo, desesperadamente. Eu disse para ele assim: eu vou colocar você dentro do carro e vou levar você para uma clínica. Ele se afastou e disse para mim: não quero, eu já estou 9 meses na rua, eu não quero. Aquele não quero soou os meus ouvidos de uma maneira que eu fiquei assustado, preocupado comigo mesmo, porque existem pessoas que não querem mudança. Existem pessoas que estão tão cegas no engano. O mundo cegou de uma maneira tão grande que elas não querem mudança. Não desejam uma mudança. E eu não estou falando do
estarmos nos despertando, e é isso que Jesus quer. Esse Jesus, com todo o seu amor, direciona um aviso a 7 igrejas, e a cada igreja uma urgência é notada. A igreja de Éfeso há uma urgência em voltar ao primeiro amor. Eu não vou entrar nos pormenores, porque nós vamos passar por elas, mas já no início a gente precisa entender que a primeira igreja a receber uma carta, a receber uma cópia do Apocalipse, porque não é só a carta, a gente falou sobre isso na sexta-feira passada. João não coloca só aquilo que Jesus está dizendo sobre a igreja, todo o livro do Apocalipse é direcionado a uma dessas igrejas. A igreja em Éfeso recebe uma exortação, precisavam voltar ao primeiro amor. Esmirna precisava confiar e não temer, pois dias difíceis estavam por vir. Olha que mensagem direcionada à igreja de Esmirna. Dias difíceis estão para vir, mas não temam não, fiquem preocupados não, confiem, continuem confiando. Pérgamo, a urgência em deixar a doutrina de Balaão. Quem lembra de Balaão? Tentou amaldiçoar o povo de Deus, não conseguiu. Mas aí ele descobriu uma fraqueza. E quando ele descobre a fraqueza, ele corre para contar para Balaão. Vem cá, quer vencer esse povo? Eles têm uma fraqueza, são propensos à prostituição, não aguentam segurar os desejos, a carne fala mais alto. Então, se você abrir as possibilidades, eles não vão resistir. Essa é a doutrina, o ensino de Balaão, difamação, falar do erro dos outros. Você viu fulano de tal? Olha, fez isso, fez aquilo. Doutrina de Balaão, fuja disso. Fuja disso. Fuja, porque não faz parte de uma igreja saudável, não faz parte da estrutura saudável de um cristão. Fala mal do outro irmão, fala mal de quem caiu, fala mal de quem errou, fala mal de quem pecou, irmãos. A igreja não é para isso. Uma igreja abraça ao invés de se afastar de pessoas. Precisamos entender que há uma urgência da igreja. Precisamos compreender que há uma urgência. É um tempo de urgência. E quando Jesus vai chamar a atenção da igreja em Pérgamo, ele vai dizer: vocês estão dentro de uma doutrina miserável. Abandonem essa doutrina. Larguem disso. Parem de escancarar o erro dos outros. Parem de difamar pessoas, para que vocês possam ter saúde espiritual. Glória a Deus. A igreja de Tiatira precisava deixar o engano em troca de favores. Tiatira permitia o engano em troca de ser favorecido em alguma coisa. E Jesus não gosta disso. Não é porque você vai receber alguma coisa que você vai vender seus princípios. Não se venda por pouca coisa. Ah, mas eu estou com fome. Do que adianta o direito de primogenitura se eu estou com fome? Calma, espera, guarda isso no coração. Mas o que foi que Esaú fez? Não valorizou aquilo que era dele por direito. Cedeu as propostas. Me dá teu direito de primogenitura, eu te dou um prato de lentilha. Não existe fome que possa comprar qualquer direito que você tenha de herdar a salvação. Você tem direito à vida eterna, ela é sua, não venda isso. Salvação foi comprada e conquistada para nós por um alto preço. Jesus foi crucificado
crucificado, morto, suplicou a Deus para que Deus mudasse aquilo, para que Deus revertesse aquilo, dizendo: o Senhor pode fazer isso, então, se possível, passa de mim. Mas não, Jesus, você tem que viver isso. Então não troque o seu direito de salvação, de gozo eterno, por momentos nessa vida, por satisfações passageiras. E não me venha com conversas. Eu sei muito bem o que são prazeres passageiros, eu sei muito bem o que é satisfação passageira. A melhor alegria ainda é a presença de Jesus em nossa vida, amado. Ainda é a nossa maior alegria. Nada se compara a isso. Sardes precisavam voltar a guardar o que haviam recebido. Ouviram, se esqueceram, não guardaram. E quantas vezes a gente ouve, mas não dá biologicamente, naturalmente, fisicamente não dá. Mas é como uma metáfora, entra dentro de um e sai do outro. Ou seja, não guarda. Ouvintes esquecidos não são ouvintes praticantes. São ouvintes que ouvem, até choram, se comovem, mas não entra no coração, não cria raiz. Os cuidados da vida sufocam a semente. Então, há uma urgência em guardar aquilo que a gente escuta, amados. Há uma urgência em guardar aquilo, e nós vamos aprender isso com a igreja em Sardes. Finalmente, a igreja de Filadélfia também recebe uma carta contendo uma urgência. E a urgência para a igreja de Filadélfia: continue guardando a palavra da paciência de Jesus. Continue. Está difícil, mas continue. Parece que não vai dar nada, continue. Parece que não vai ter nenhum tipo de virada, continue. Continue guardando essa palavra no seu coração. Continue guardando esta semente no seu coração. Uma hora ela vai germinar. Uma hora ela vai ter efeito, porque ela não volta vazia. Confiar em Deus é isso, é acreditar que a sua palavra, mais cedo ou mais tarde, ela vai ter o resultado para aquilo que foi direcionada. Quando Deus visita Jeremias, o que você está vendo, Jeremias? Estou vendo uma vara de amendoeira. Viste bem, eu já ouvi tanta coisa dessa vara de amendoeira, tanta, mas Deus é ali, Deus é direto. Eu te mostrei que uma vara de amendoeira, então tu está vendo bem, não está criando nenhum tipo de artifício. Está vendo que eu te mostro e nada mais. Jesus olha para nós e diz assim: o que você vê? Ainda está vendo que eu te mostrei, eu já mudou a visão. Continue enxergando aquilo que eu te dei para você ver, ou você já se iludiu ao ponto de olhar para outras coisas, a desejar outras coisas, a ver outras coisas. Não! Ele vai dizer para a igreja: continue guardando aquilo que você tem. Encerrando as exortações às 7 igrejas da Ásia, Laodiceia recebe o que o ser humano quer, ou melhor, o que o ser humano precisa. A urgência em se arrepender. Eles diziam ser e não eram. Deus não aceita a aparência dos homens, irmãos. Eu me lembro sempre, quando eu entro dentro dessa temática, eu me lembro daquela figueira que Jesus amaldiçoa ela. Você lembra dela?
Jesus olha para ela e ela está dando todos os sinais de que tinha fruto. Todos os sinais, tudo indicava que ela tinha fruto. Pregava bem, cantava bem, se portava bem. Tudo indicava que tinha fruto. Mas quando Jesus vai procurar fruto nela, cadê? Cadê os frutos? Peraí, tem alguma coisa errada. Está vivendo de aparência. Está de pé só por aparência. Está tentando mostrar que tem, mas e se alguém precisar? Se alguém necessitar, cadê? Não tem. Frutos não são só para nós. Poucas árvores se valem dos seus frutos. A maioria delas, queridos, frutos são para outros se alimentarem. Mas existe tanta gente com uma aparência, e quando alguém precisa, não tem fruto, não tem uma palavra, não tem uma mão estendida, não tem 10 minutos para orar. Peraí, irmãos, é necessário haver arrependimento, e a igreja de Laodiceia estava inserida nesse contexto. Pensavam que eram muita coisa e não eram coisa nenhuma, e Jesus vai olhar para eles e vai dizer assim: vocês estão vivendo uma ilusão, se arrependam, não estão enxergando direito, comprem comigo de mim, para de querer enxergar do seu jeito, enxerga da minha maneira, enxerga do meu modo, para de querer fazer as coisas do jeito que você pensa que é, se arrependa. Palavra forte, irmãos. Ele vai olhar para essa igreja e vai dizer assim: eis que eu estou à porta. Irmãos, ele está na porta daquela igreja batendo. A frase continua dizendo que se alguém abrir, é condicional. Eu não sou muito bom de português, mas aqui tem pessoas que são boas em português. Até onde eu sei, o ser é condicional. Se é condicional, precisa ter outro agente para completar. Se não tiver outro para completar, fica só na vontade. E Jesus está dizendo: eu estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entro. Isso me assusta, irmãos. Me assusta porque ele está falando isso para uma igreja, e ele está dizendo que está à porta e bate, se alguém abrir, ele entra. Ou seja, aquela igreja estava pensando que tinha alguma coisa dentro, mas quem deveria estar dentro está do lado de fora. A pior ilusão de uma igreja é achar que suas pirotecnias, é achar que seus movimentos, seus grandes congressos, suas grandes festas são sinônimos de presença. Não é. Laodiceia pensa que tem presença, mas a presença está do lado de fora. Isso aqui é o último estágio da vida de um cristão. É achar que ele ainda tem a presença e Jesus em todo o tempo querendo entrar na vida dele, e ele não consegue enxergar que não tem ninguém na vida dele. Ele é Senhor da sua vida. Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Eu sei, Apocalipse é difícil, Deus. É difícil de pregar, é difícil de ouvir, porque bate na gente, confronta a gente, mas a gente fica bem pequenininho, miudinho, quietinho no canto. Agora imagine você preparando o seu irmão desse aqui, a dor que não é. Eu não quero compartilhar a minha dor com você, mas eu quero que você entenda que o tempo que estamos vivendo é um tempo que requer de nós uma atenção, é um tempo que requer de nós uma urgência. Ele soa uma urgência, e nós precisamos nos desvencilhar daquilo que nos impede, irmãos, daquilo que ainda é barreira, daquilo que ainda é algema. Eu vejo um monte de crente algemado. Desculpe, eu não estou pregando para quem não está aqui.
Até quando você vai continuar procrastinando a sua vida espiritual, deixando tudo lá para frente? Queridos, a igreja precisa ser uma igreja forte. Não há igreja forte sem membros fortes. Não existe uma igreja forte com membros doentes. E nem a doença física que eu estou dizendo, eu estou falando de doença espiritual, doença mental. Quantas pessoas atormentadas na mente, depressivas, ansiosas. Por quê? Porque o mundo entrou dentro do coração dela, ao ponto dela se preocupar. Desculpe, talvez você nunca ouviu isso e se assuste com essa fala, mas é uma grande realidade. Tormentos do passado atormentando você, tormentos do futuro atormentando você, é a definição simplista, eu sei, um pouco vaga, mas é uma realidade. Então olha só, para que a igreja tenha força e desempenhe o seu papel, nós precisamos estar fortes, nós precisamos estar convictos daquilo que Deus nos chamou para viver. Eu não estou dizendo que Deus nos chamou para fazer, mas Deus nos chamou para viver, porque nem todos têm o mesmo chamado para fazer a mesma coisa. Foram chamados para desafios maiores, outros não. Alguns são os escolhidos, outros não. E não há como a gente mudar isso, isso é algo real. Mas o que fomos chamados para viver, precisamos todos viver. Mas aqui vai uma pergunta retórica: você quer isso? As pessoas querem isso? Será que estamos dispostos a abrir mão daquilo que a gente tanto gosta de fazer, gosta de viver? Será que estamos dispostos a isso? E é esse senso de urgência que traz para nós essa pergunta esmagadora para vir ao nosso coração: até onde estamos dispostos a ir para receber de Deus a salvação que tantas pessoas falam por aí? Porque é o que Jesus está dizendo. Quando a gente começar a tratar a igreja por igreja, você vai ver que a preocupação de Cristo é a mesma. Ele quer resgatar aquele povo. Se não há uma totalidade, pelo menos algumas pessoas em alguns lugares precisam de resgate, precisam ser tiradas de um abismo, precisam ser colocadas diante do arrependimento, para que possam abraçar o arrependimento. A esse senso de urgência, e junto com um aviso de urgência, Jesus vai dar instruções como reverter uma situação de ruína espiritual, de como mudar a vida, de como voltar a agir como uma igreja verdadeira, de como agir diante da verdade de que o tempo está próximo. Como que faz isso? Do capítulo 1 ao capítulo 3, Jesus se preocupa em deixar a igreja tudo que ela precisa para andar em direção ao céu. Entendendo aqui, dentro dessa visão, de que cada igreja representa um tempo na igreja como um todo. Não é uma preocupação com a igreja naquele tempo, é uma preocupação com a igreja em todos os tempos. Esse texto foi deixado como uma palavra para que a igreja como um todo, no âmbito geral, pudesse entender o quanto ela precisa estar atenta. Capítulo 2, versículo 5: lembre-se, pois, de onde você caiu, arrepende-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei seu candelabro, candeeiro, castiçal do seu lugar. Arrepende-se enquanto tem tempo. Capítulo 2, versículo 10: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A
sempre algo que Jesus está tentando direcionar ao coração da igreja. Capítulo 2, versículo 16: portanto arrependa-se, senão irei até aí, sem demora, lutarei contra eles com a espada da minha boca. Capítulo 2, versículo 25: então somente conservem o que vocês têm, até que eu venha. Até que eu venha é meio que incoerente, né? Até que eu venha. Então é até que eu vá, mas até que eu venha, ele já está lá dizendo, eu estou aqui, é uma confirmação. Até que eu venha, esperança, convicções. Capítulo 3, versículo 3: lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como um ladrão, e você de modo nenhum saberá em que horas virei contra você. Capítulo 3, versículo 11: venham sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Capítulo 3, versículo 18: aconselho-te que você compre de mim ouro refinado no fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas, para que você se vista, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. O arrependimento, a mudança de caráter, a mudança de atitudes são ações que o Espírito Santo ministra em nós. São ações que o Espírito Santo ministra em nós para que possamos ter uma vida de acordo com os padrões de Deus e de seu reino, a fim de que as promessas de Deus sejam alcançadas por todos nós. Mudança de caráter é uma mudança interna. É uma mudança interna, mudança de caráter. Aquele que rouba não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais. São distorções de caráter. A mudança de caráter vem quando a gente deixa de fazer aquilo que é danoso, que é prejudicial. É isso, é o chamado ao arrependimento. Aquilo que causa sofrimento não só para nós, mas para outros também. Quantas vezes a gente toma atitudes que ferem a nossa família? Quantas vezes, por conta do ego, por conta do egoísmo, a gente toma atitudes e a gente acaba ferindo a esposa, ferindo o marido, ferindo os filhos, ferindo os pais, só por conta de uma atitude, só por conta da minha vontade de prevalecer. E a gente acaba machucando pessoas. Então, a mudança de caráter, a mudança de atitudes, que começa de dentro para fora, quer que as pessoas vejam a sua mudança, demonstre elas com atitudes diferenciadas. Não adianta você tentar gritar e dizer assim, eu sou uma pessoa mudada, e as suas atitudes não condizem com aquilo que você fala. Desculpe, irmãos, Deus não é bobo, Deus não se engana. E não adianta a gente tentar iludir com atitudes momentâneas, porque Deus está olhando e olhando o nosso coração, o nosso interior, as nossas intenções. Então há um convite à mudança, há um convite à transformação, há um convite para o arrependimento verdadeiro. Você quer entrar no céu, você precisa ser uma nova criatura. De outro jeito, irmãos, não dá. Não adianta. Não adianta. Pare de se iludir. Pare de se iludir, pare de se enganar. Você que talvez vai assistir o nosso culto, que está sendo gravado. Pare de se iludir com o comportamento seu. Não, eu sou falho mesmo, não é falho nada. É falta de arrependimento, falta de conversão. Não se converteu ainda. Precisamos jogar limpo conosco, irmãos. Sermos verdadeiros conosco. Se o meu comportamento gera confusão, gera intriga, então tem alguma coisa errada, não é com as pessoas ao meu redor, é comigo. A mudança
for do jeito dele, tem alegria, tem amor. Se for do jeito dele, tem bênção, tem prosperidade, tem vitória, tem vida eterna. Se for do jeito dele, tudo se resolve. Aleluia. Vai doer falar das 7 igrejas? Vai, mas vai nos sarar. Eu não sei como você chegou hoje aqui, mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Jesus está ao seu lado esperando uma mudança de atitude. Jesus está somente esperando você dizer: Jesus, pode entrar e mudar tudo se o Senhor quiser. Pode fazer o que o Senhor quiser fazer, porque eu estou aqui com o meu coração aberto. Agora, não pode haver resistências. Não podemos resistir, amados. Resistir é insistir. É insistir em algo que a gente sabe que não é correto, que não é honesto, não é verdadeiro. Toda inimizade não provém de Deus. Toda inimizade não provém de Deus. Eu não falo com fulano porque um dia que ofendeu, isso não existe entre nós, irmãos. Eu falo com conhecimento de causa, isso não existe entre nós. Ofensa não pode ser uma arma que o diabo usa para nos afastar. Eu sei que essa igreja conhece muito bem sobre a ofensa. Passou um homem aqui que ministrou sobre a ofensa sobre vocês, eu tenho certeza disso. Estou ofendido, não! Me fizeram isso, me fizeram aquilo. Para e comece a clamar a Deus: Senhor, arranca isso do meu coração. Eu não falo com a minha mãe, eu não falo com meus irmãos, eu não falo com ninguém. Para. Não somos outros, é você. Talvez ninguém tenha coragem de dizer isso para você dentro da sua casa, mas é você, não são os outros. Assuma seus compromissos, assuma suas responsabilidades. A gente fica jogando nas costas dos outros aquilo que você precisa fazer. Pega a cama, levanta, sai andando. Pare de ficar falando: não tem ninguém para me jogar no campo, no tanque. A água é agitada, desce outro no meu lugar. Não. Está aqui alguém dizendo para você: pega a tua cama e anda. Há uma palavra sobre a sua vida. Você só não muda de vida, só não muda de atitude se você não quiser, se o teu orgulho for maior. Lembra de Naamã. De que custa mergulhar? Se vai te sarar, mergulha. Se vai te curar, mergulha. Orgulho não vai te levar a lugar nenhum. Você vai sarar a sua alma, você vai sarar a sua vida, mergulha. Se lança. Se tiver que perdoar, perdoa. Se tiver que mergulhar e pedir perdão, peça perdão. Peça perdão. Você não vai morrer. Pelo contrário, você está morrendo agora. Irmãos, tem pessoas sem vida e não percebem que estão sem vida. Porque seu querer sobressai. Só há vida em Cristo, e para estar em Cristo é preciso ter renúncia. Não dá para chegar perto dele e não encostar na cruz. Se você for até ele, você vai encostar na cruz. E se você encostar na cruz, você vai sentir o peso da renúncia. Fiquemos de pé, mano. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Jesus maravilhoso.
Aleluia. Oh, glória a Deus. Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso. Feche os seus olhos por alguns momentos. Aleluia. Aleluia. Contempla a presença desse Deus maravilhoso. É, Deus. Contempla a presença de Jesus neste lugar. Oh, Deus, maravilhoso. Se você quiser, você pode abraçá-lo. Obrigado, Deus, Toque nele. Toque na nele tua agora. palavra, Deus. Toque nele. Ele está aqui conosco. Na tua Ele palavra. passeia neste castiçal. É. De um lado para o outro. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória, Senhor, nosso Deus e Pai. É, Deus. Nós nos humilhamos diante da Tua presença, Oh, diante da Tua palavra. santo, santo. Colocamos, Senhor Deus, como pecadores diante da Tua É presença, santo, ó Deus. sustentado pela Tua longanimidade, pela Tua benignidade, pelo Teu amor. O Senhor tem nos sustentado, nos alimentado pela palavra de Deus, porque nem só de pão vive o homem. Nem só de pão vive o Rei homem. da Senhor. glória, poderoso. Às vezes Maravilhoso. necessitamos sermos chacoalhados pela Tua presença, Maravilhoso. sermos confrontados com a Tua palavra. Glória, Deus. Senhor Deus, obrigado por este confronto. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor faz isso por nos amar. Muito obrigado, Deus. Senhor Deus, essa palavra de urgência vem ao nosso coração e nós compreendemos o tempo que nós estamos vivendo, Senhor. Aleluia. E esse tempo é tempo de despertarmos do sono, pois a salvação está mais próxima de nós do que quando nós aceitamos a fé. É preciso estar com os nossos olhos atentos. Aleluia. É preciso estar com o cajado na mão, Nos com as ajuda, sandálias Deus. nos pés. É preciso estar preparado, Senhor Deus, apressadamente, porque a qualquer momento vai soar a trombeta e nós seremos tirados dessa terra. Senhor Deus, a qualquer momento a Tua palavra se cumpre nesse sentido, Senhor, e nós não queremos ser pegos de surpresa. Por isso, ajuda-nos, Senhor Deus, a ver aquilo que nós precisamos ver, nos ajuda a ouvir aquilo que nós precisamos ouvir, nos ajuda a sentir aquilo que nós precisamos sentir, e se é preciso sarar o nosso interior hoje, Espírito Santo de Deus, nós te damos liberdade para sarar o nosso interior. Nós te damos liberdade para que o Senhor remova da nossa vida aquilo que precisa ser removido. Nós te damos liberdade. Nós te damos liberdade para ser removido na nossa vida aquilo que nos afasta da Tua palavra, aquilo que nos afasta da oração, aquilo que nos afasta do culto ao Senhor. Pai, nós colocamos diante de Ti a nossa vida, a nossa alma, tudo aquilo que há dentro de nós. É o Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Tu és especialista. Tu és, Senhor. Então nós te damos liberdade. Tu és. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos alimentar, Senhor, com uma palavra verdadeira. Pai querido, neste momento nós vamos ofertar, Senhor, e queremos pedir ao Senhor que venha com a Tua mão poderosa sobre a vida dos meus irmãos. Em nome de e irmãs. Jesus. Pai querido, aqueles que precisam de uma porta aberta, aqueles que precisam, Senhor Deus, de um milagre. O Senhor é Deus de milagre. Tu és. O Senhor é Deus que abre porta e ninguém fecha. O Senhor é Deus que abre portas dentro de outras portas. Eu acredito nisso, Senhor. Eu acredito que o Senhor é Deus que faz desta forma. és, Então, Senhor. atende ao clamor, ao pedido e às necessidades. Atende, Deus. Multiplica na dispensa. nada nos Multiplica, falta, Pai. Senhor Deus. Seja um Deus provedor, como o Senhor é, Em nome de na Jesus. nossa vida, na nossa casa, no nosso lar. É. Nós pedimos isso e pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém.